Os sinos da igreja ecoavam pelo antigo salão de madeira, enquanto a noiva avançava, o seu vestido a roçar o chão empoeirado a cada passo lento. Mas assim que ela se aproximou do altar, o seu fiel pastor alemão colocou-se à sua frente, com o corpo tenso e os olhos fixos em algo que mais ninguém conseguia ver. E quando o cão se recusou a deixá-la passar, rosnando para as pessoas que deveriam abençoar o seu futuro, uma verdade oculta começou a surgir como uma tempestade vinda do deserto. Que segredo este cão estava a tentar revelar antes que ela dissesse sim? As portas de madeira da capela abriram-se com um rangido, deixando entrar um raio de luz fria da manhã que cortava os bancos como uma lâmina. Os convidados viraram-se, sussurrando baixinho, ajeitando as roupas enquanto a noiva entrava. O seu véu brilhava a cada respiração cuidadosa que ela dava, e o aroma de lírios frescos flutuava pelo salão silencioso. Mas o primeiro som que ela realmente ouviu não foi a música, nem os murmúrios da multidão. Foi o grunhido baixo e estrondoso do pastor alemão que caminhava ao seu lado. As unhas do cão batiam ruidosamente contra o corredor de pedra, cada passo firme, alerta. Ele tinha estado calmo toda a manhã, observando o vestido dela com olhos gentis, acariciando as mãos dela enquanto ela se preparava para a cerimônia. Mas ali, sob o teto abobadado e as velas tremeluzentes, a sua postura mudou. As orelhas ficaram em pé. A cauda endureceu. Algo naquela sala o inquietava. A noiva parou, colocando uma mão suave nas costas dele. Um ato silencioso de confiança destinado a acalmá-lo. Ele inclinou-se para o toque dela por um instante, um sinal de devoção tão firme quanto o anel que esperava no altar. Mas então, com um movimento repentino, ele colocou-se à frente dela e posicionou-se firmemente na linha central do corredor, bloqueando completamente o seu caminho. Os convidados soltaram um suspiro coletivo. Os músicos hesitaram. Poeira flutuava num fino raio de sol, suspensa no ar carregado. O pastor olhou para a frente, com os pelos eriçados, o seu corpo formando uma barreira protetora entre a noiva e o altar. O noivo deu um passo hesitante à frente, a confusão apertando-lhe a mandíbula. Algumas damas de honra trocaram olhares perplexos, os seus buquês tremendo ligeiramente nas suas mãos. A noiva sussurrou para o cão, exortando-o gentilmente, mas ele não se moveu. Em vez disso, rosnou. Suavemente no início, depois mais profundo, mais forte, fazendo tremer os bancos de madeira. Algo estava errado, algo que só ele sentia. E quando o pulso da noiva acelerou sob as mangas de renda, ela compreendeu que não se tratava de desobediência. Era um aviso. Mas um aviso de quê? Que perigo invisível esperava no fim do corredor? O rosnado do pastor ecoou pela capela como um trovão distante. A noiva congelou, a respiração presa atrás do véu, enquanto todos os convidados se inclinavam para a frente em silêncio tenso. O cão baixou a cabeça, os ombros rígidos, como se preparasse para um perigo que só ele podia sentir. Calma, calma agora, sussurrou ela, os dedos a acariciando o colarinho dele. Ele não se mexeu. Em vez disso, deu mais um passo no corredor e latiu uma vez. Um latido agudo, ecoante, um som que fez tremer as velas ao longo das paredes. Um homem na segunda fila levantou-se rapidamente. Ele está bem? Perguntou. Ele nunca fez isso, murmurou a noiva. Algo o está a incomodar. O noivo mudou o peso do corpo, limpando a garganta. Está tudo bem, disse ele com um sorriso controlado. Traga-o para a frente. Ele está nervoso, só isso. Mas o pastor não parecia nervoso. Ele parecia certo. Ele olhou para a esquerda, depois para a direita, e então fixou o olhar à sua frente, no altar, no oficiante que esperava com uma expressão rígida, nos papéis espalhados no pódio. Os seus lábios curvaram-se ligeiramente, como se o próprio ar transportasse algo desagradável. A noiva tentou novamente. Vamos, sussurrou ela. Está tudo bem. Um gemido suave escapou-lhe. Não era medo, era um aviso. Então, ele recuou para as pernas dela, empurrando-a com força. Não para a frente, para trás.
Um murmúrio espalhou-se pela sala. "O que é que ele está a fazer?" sussurrou uma dama de honra. O noivo deu 2 passos pelo corredor, com as palmas das mãos para fora. "Deixa-me tentar", disse ele. "Ele conhece-me." Mas a reação do cão foi imediata. Um latido agudo, mais alto desta vez, seguido de um rosnado profundo que fez vários convidados recuarem. O noivo parou no meio do caminho, com o rosto tenso. "Já chega", disse eles em voz baixa. A noiva colocou-se entre os dois. "Por favor", disse ela gentilmente. Ele nunca agiu assim. Algo o assustou. Um arrepio percorreu a porta atrás dela quando as portas da igreja se fecharam. O salão parecia encolher sob o peso de tantos olhos. O oficiante limpou a garganta. "Minha querida, talvez o animal devesse ser levado para fora. Esses laços que nos unem para proteger exigem calma." O pastor rosnou ao ouvir a voz do homem. Uma mulher perto do corredor balançou a cabeça. "Ele está a protegê-la", sussurrou ela. "Olhe para ele. Ele não deixa ninguém se aproximar dela." A noiva ajoelhou-se lentamente, recolhendo o vestido, e colocou a mão sobre o peito do cão. O batimento cardíaco dele ressoava sob a palma da mão dela. "O que é isso?" ela sussurrou. "O que você está a tentar me dizer?" O olhar do cão voltou-se novamente para o altar. E então, ele latiu. Não para ela, não para o noivo, mas para o oficiante. Seguiu-se um suspiro agudo. O oficiante enrijeceu. "Minha querida", disse ele, com a voz ligeiramente trêmula, "por favor, retire o animal." O noivo forçou um sorriso. "Ele está a arruinar a cerimônia. Vamos levá-lo para fora." "Não", disse a noiva. A palavra escapou-lhe antes que ela pudesse suavizá-la. O seu cão empurrou a cabeça por baixo da mão dela, cutucando-a novamente, com mais força, guiando-a para trás. "Ele quer que eu saia da frente", disse ela baixinho. "Isso não faz sentido", respondeu o noivo. "Não há nada de errado aqui." Mas o pastor discordou. Ele se colocou entre eles mais uma vez, latindo para o noivo com tanta força que os ecos sacudiram a poeira das vigas. Um padrinho deu um passo à frente. "Talvez ele esteja a sentir algum cheiro", sugeriu ele com cautela. "Algo estranho." "Estranho?", repetiu o noivo, irritado. "Isto é um casamento, não um celeiro." O pastor rosnou baixo e constante. A noiva sentiu os pelos dos braços se arrepiarem. Havia algo no ar que ela não conseguia identificar. Uma inquietação escondida sob as flores e as velas. O oficiante pegou um pequeno documento dobrado do púlpito. "Devemos começar", disse ele, tentando retomar a autoridade. "Agora." Ao ver o papel, o cão ladrou novamente, de forma selvagem e frenética. A noiva estremeceu. "O que é isso?", perguntou ela. "Os seus votos", respondeu o oficiante. Mas o cão não parecia concordar. Ele ladrou para o papel, com uma postura rígida. Uma dama de honra sussurrou: "Talvez não sejam os votos. Talvez seja outra coisa." A noiva engoliu em seco. "Posso ver?" O oficiante hesitou. "Não é necessário. Confie no processo." "Deixe-me ver", repetiu ela, com mais firmeza. Mas antes que o homem pudesse responder, o cão se lançou, não para atacar, mas para se colocar diretamente entre a noiva e o oficiante, forçando o homem a recuar. Suspiros encheram o salão. "Controle-o", gritou o noivo. "Estou a fazer isso", disse a noiva suavemente. "Ele está a proteger-me de alguma coisa." O pastor rosnou para o documento novamente. A mão do oficiante tremeu. O noivo deu um passo à frente, com voz severa. "Isso é ridículo. Dê-me esse papel." Mas o cão latiu, profundo, alto, definitivo, fazendo com que todos parassem. A noiva levantou-se lentamente, com o coração batendo forte. "O que está escrito nesse papel?", perguntou ela. Um silêncio pesado tomou conta do local. O oficiante engoliu em seco. "Não é nada que diga respeito ao animal." Mas o pastor não acreditou. Ele empurrou a noiva para trás novamente, desta vez com mais urgência. E foi então que ela viu um pequeno canto do documento aparecendo sob o polegar do oficiante. Não eram votos. Era algo carimbado, algo oficial, algo que não pertencia a um casamento, uma marca legal, um selo. A sua respiração parou.
Por que um documento selado estaria à sua espera no altar? E que verdade ele tentava revelar antes que ela dissesse os votos? O pulso da noiva batia forte em seus ouvidos enquanto ela olhava para o documento selado. O oficiante mudou o peso do corpo, deslizando o papel ligeiramente para fora de vista, mas não rápido o suficiente. Os convidados sussurravam atrás das mãos levantadas. O cão ficou rígido, com o rabo reto, os olhos fixos no homem no altar. "Mostre a ela", murmurou alguém na última fila. O oficiante forçou um sorriso fraco. "Minha querida, isto é rotina, uma simples formalidade." O pastor rosnou novamente, longo, baixo, como um aviso a ecoar por uma planície seca. O noivo deu um passo à frente. "Chega", disse ele bruscamente. "Pare de deixar esse animal controlar a cerimônia." "Ele está a tentar dizer-me algo", respondeu a noiva. "Bobagem", disse o noivo. "Ele está ansioso, só isso." O pastor latiu agudamente, como se discordasse. Uma dama de honra inclinou-se para a noiva. "Talvez devesses olhar", sussurrou ela, "só para ter a certeza." O maxilar do noivo tremeu. "Não há nada para ter a certeza", disse ele com os dentes cerrados. A noiva estabilizou a respiração e estendeu a mão. "Por favor, dá-mo." O oficiante hesitou. O pastor ladrou novamente, desta vez mais perto, forçando o homem a levantar a mão em defesa. Um padrinho murmurou: "Ele realmente não quer que ela faça isso." O oficiante limpou a garganta. "Isso é impróprio. Seguimos a ordem da cerimônia. Pode ler depois." "Agora", disse a noiva suavemente. "Quero ver agora." O noivo exalou profundamente. "Estás a envergonhar-me." O cão soltou um grunhido baixo ao ouvir aquele tom de voz, colocando-se novamente entre eles. Uma mulher na primeira fila levantou-se. "Ela merece saber o que está escrito naquele papel." O oficiante apertou o documento com mais força. "É um documento legal, necessário para a união, nada mais." A noiva franziu a testa. "Documento legal? Para quê?" Antes que o oficiante pudesse responder, o noivo interrompeu. "É uma declaração padrão. A igreja precisa disso. Assine mais tarde." A reação do pastor foi imediata. Pelos eriçados, rosnado mais profundo. "Ele odeia isso", sussurrou uma dama de honra. A noiva estendeu a mão novamente para o papel. "Quero ler." O oficiante recuou. "Minha querida, são questões técnicas, bastante enfadonhas." O cão ladrou tão violentamente que o som ecoou em todas as paredes. O oficiante recuou, quase deixando cair o documento. "Tudo bem", disse o noivo bruscamente. "Vou mostrar-lhe." Ele pegou o papel. O cão rosnou, profundo, protetor. "Não se aproxime dele assim", advertiu a noiva. "Ele é um cão", respondeu o noivo friamente. "Ele não entende de leis." Mas o pastor claramente entendia alguma coisa. A noiva falou baixinho. "Por que está lacrado? Por que tem um selo?" O oficiante exalou lentamente. "É costume em certos casos." "Que casos?" ela insistiu. Ele abriu a boca, mas não disse nada. Um longo silêncio tomou conta da sala. Finalmente, o noivo suspirou profundamente e suavizou a voz. "Meu amor, por favor, não vamos estragar este dia. Tu confias em mim, não confias?" As palavras pairaram no ar. O pastor aproximou-se da noiva, pressionando a cabeça contra a perna dela. Um gesto de conforto, seguido por um grunhido tenso e constante que surgiu do fundo do seu peito. A noiva pousou uma mão trêmula nas costas dele. "Eu confio neste cão. Ele nunca me alertou sem motivo." Os olhos do noivo endureceram por uma fração de segundo, tão rápido que a maioria das pessoas não percebeu. Mas o pastor percebeu. As suas orelhas se empinaram. Os seus músculos se contraíram. A noiva deu um pequeno passo para trás. Algo está errado. Naquele momento, o oficiante dobrou o documento rapidamente. Mas, ao fazê-lo, um canto escorregou novamente, revelando mais do selo. A noiva vislumbrou as palavras no topo. Não era votos. Não era certidão. Era outra coisa. Algo mais frio. Algo que deveria ser assinado em silêncio. A sua respiração parou. Por que é que diz transferência de tutela? A sala ficou em silêncio total.
Um padrinho sussurrou. Transferência? Para quem? O oficiante engoliu em seco. É um formulário de precaução. Para mim? Perguntou a noiva. Não, não, nada disso. O noivo interveio rapidamente. É simbólico, tradicional. Um gesto da igreja. A noiva abanou a cabeça. Nenhuma igreja pede isso. O pastor ladrou, como se confirmasse a suspeita dela. O noivo aproximou-se. Ouça-me, não é o que você pensa. A noiva recuou, segurando a coleira do cão. Então explique. O noivo cerrou os dentes. Explicarei depois da cerimônia. Não aqui, não agora. O cão rosnou mais alto, circulando entre eles. Uma dama de honra sussurrou. Por que depois? Por que não agora? O oficiante mexeu-se desconfortavelmente. Estamos a perder a ordem, vamos prosseguir. Mas o pastor ladrou novamente, com força, autoritário, silenciando todo o salão. A noiva olhou para o noivo. Por que há um formulário de transferência de tutela no meu casamento? O noivo não respondeu. O oficiante não se mexeu. Os convidados não respiraram. O único som era o rosnado constante e ininterrupto do pastor. Então, do fundo da capela, as pesadas portas da igreja se abriram com um rangido. Todos se viraram. Um ar frio invadiu o local. Uma sombra apareceu na porta. Uma voz baixa e tensa ecoou pelo salão. Não a deixem assinar nada. O vento frio invadiu o local quando a figura sombria passou pelas portas da capela, as botas batendo na pedra com um eco oco. Os convidados se contorceram em seus assentos, sussurrando com respirações tensas e nervosas. A noiva segurou o cão com força, o corpo dele rígido, o grunhido cada vez mais profundo à medida que a figura se aproximava do corredor. O noivo enrijeceu. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou. A figura levantou a mão trêmula. "Ela não pode assinar", disse a voz. "Não esse papel." O oficiante empalideceu. "Isto é altamente irregular. Por favor, saia imediatamente." Mas a figura ignorou-o com os olhos fixos na noiva. "Não lhe contou", sussurrou a voz. "Não lhe contou nada." O noivo deu um passo à frente. "Pare com isso. Está a perturbar toda a gente." O pastor ladrou bruscamente, impedindo o noivo de avançar. O olhar da figura baixou-se para o cão. "Ele sabe", disse a voz suavemente. "Os animais sentem o perigo antes das pessoas." A noiva engoliu em seco, com o coração a bater forte. "O que é isto?" perguntou ela. "O que é que não me estão a contar?" A figura hesitou, olhando para o noivo, depois para o oficiante e, em seguida, de volta para ela. "Aquele documento não é por tradição. É uma transferência de controlo." "Controlo sobre o quê?" ela insistiu. "Sobre ti", sussurrou a figura. "A tua propriedade, as tuas decisões. Tudo." Suspiros percorreram a sala. O noivo levantou a voz. "Isso é mentira." "Pare de assustá-la." Mas o cão latiu novamente, profundo, feroz, recusando-se a deixar o noivo aproximar-se dela. A figura aproximou-se, lenta e cuidadosamente. Eles planejaram isso, os dois. A noiva respirou trêmula. "Planejaram o quê?" O oficiante interrompeu rapidamente. "Esta pessoa está enganada. Por favor, minha querida, volte para o altar para que nós..." O rosnado do pastor interrompeu-o, alto e agudo. A figura levantou o documento selado que tinha deslizado para dentro do casaco. "Eu vi a segunda página", disse a voz. "Aqui estava escondida sob os votos, a parte em que a sua assinatura cede todos os direitos que você tem." A noiva olhou para o noivo. "Isso é verdade?" Ele cerrou os dentes. "Alguém está a distorcer as coisas. Este é um formulário padrão." "Então, deixe-me ler", sussurrou ela. "Não", ele respondeu bruscamente, antes de corrigir o tom de voz. "Chama agora não. Este é um dia feliz. Não o estrague." Uma dama de honra murmurou. "Por que ela não pode ler o próprio documento?" O noivo virou-se para ela. "Não se meta nisso." O cão rosnou novamente, agora com mais intensidade. Ele se posicionou de forma mais ampla, os músculos tensos, todo o seu corpo pronto para defender a noiva. A figura continuou avançando até ficar a poucos metros dela. "Você merece saber a verdade",
disse a voz. A verdadeira razão pela qual ele pressionou para apressar este casamento. A noiva sentiu a garganta apertar. Que razão? O noivo lançou um olhar mortal para a figura. Nem mais uma palavra. Por quê? Perguntou a noiva. O que estás a esconder? O silêncio inundou o salão. O pó dançava num feixe de luz, como se até o ar esperasse por uma resposta. Finalmente a figura falou. Ele não está a casar contigo por amor. As palavras rasgaram a sala. Ele está a casar contigo por acesso legal. A quê? Sussurrou a noiva. A figura apontou para o documento selado. Para tudo o que herdaste no mês passado. A noiva ficou sem fôlego. Eu não contei a ninguém sobre isso. Contaste a ele, respondeu a figura calmamente. E ele contou às pessoas erradas. O oficiante deu um passo para trás, como se tentasse desaparecer nas sombras. Isso é absurdo. Precisamos restaurar a ordem, mas a ordem já havia sido quebrada. O noivo se lançou para a frente. Dê-me esse papel. O pastor explodiu num latido tão feroz que o homem tropeçou, agarrando-se a um banco para se equilibrar. Os convidados recuaram. A noiva recuou, agarrando a coleira do cão, embora fosse difícil dizer quem estava a proteger quem. É por isso que ele queria a cerimônia hoje, disse a figura. Antes que os tribunais pudessem congelar a propriedade. Antes que alguém pudesse avisar-vos. A noiva abanou a cabeça lentamente, com horror. Tu sabias? Sussurrou ela ao noivo. Ele hesitou. Um silêncio demasiado longo para ser inocente. Fiz o que tinha de fazer, disse ele finalmente. Tu não compreendes a pressão a que estou sujeito. Que pressão? Perguntou ela. Ele olhou para ela, com os olhos escuros. Há dívidas, negócios feitos, promessas que tenho de cumprir. E estavas disposto a sacrificá-la por eles? Retrucou a figura. A voz do noivo elevou-se. Eu não estava a sacrificar nada. É meu direito como marido dela. Ela ainda não é tua esposa, sibilou a figura. O pastor latiu novamente, a poucos centímetros dos pés do noivo. A noiva se recompôs. Tentaste esconder isto de mim, disse ela. Tentaste prender-me. O noivo deu um passo à frente, com desespero na voz. Fiz isso para nos salvar. Levando tudo o que eu tenho, respondeu ela com a voz trêmula. Mas em vez de responder, ele atacou novamente. Desta vez, tentando agarrar o pulso dela, tentando pegar o documento. O pastor saltou entre eles. Um rosnado alto e estridente encheu a capela. Suspiros ecoaram. Alguém gritou. E o noivo congelou quando o cão mostrou os dentes a centímetros da sua mão, recusando-se a deixá-lo tocar nela. Então, um som metálico profundo ecoou da parte de trás da igreja. Um som como um portão a bater. Todos se viraram para o corredor dos fundos. O rosto da figura ficou sem cor. Oh, não, sussurrou a voz. Eles estão aqui. O som metálico ecoou novamente, mais alto desta vez, rolando pela capela como um sino de alerta. Os convidados ficaram rígidos nos seus lugares, olhando nervosamente para o corredor escuro atrás dos bancos. A noiva sentiu o seu pastor pressionar-se contra a sua perna, com o corpo baixo e as orelhas voltadas para a frente. O rosto do noivo ficou tenso. Eles não deveriam ter vindo ainda, murmurou ele. O coração da noiva deu um salto. Quem está a chegar? Nenhuma resposta. A figura que havia entrado mais cedo aproximou-se dela. Você precisa sair, sussurrou a voz. Agora mesmo. O oficiante levantou a mão trêmula. Esta cerimônia é sagrada. E estranhos não têm o direito de... Um baque pesado o interrompeu. Algo, ou alguém, bateu na porta dos fundos do lado de fora. O pastor latiu, com um latido agudo e explosivo. Vários convidados pularam de pé. A noiva engoliu em seco. O que está a acontecer? O tom do noivo mudou. Suave, controlado, quase gentil. Não é nada que você precise temer. Eles estão aqui apenas para testemunhar. Testemunhar o quê? Ela perguntou. Ele hesitou. Uma assinatura. A figura retrucou. Ela não vai assinar nada. O cão rosnou, avançando lentamente, pronto para defender. O noivo levantou as palmas das mãos. Estou a tentar resolver isto. Se ela assinar, tudo pode ser resolvido. É uma armadilha, disse a figura.
Eles querem os bens dela, os seus ativos, as suas propriedades, tudo o que mudou de mãos no mês passado. A noiva abanou a cabeça lentamente. Não tenho nada que valha tudo isto. Não conhece o valor total, sussurrou a figura. Ainda não. Outro estrondo atingiu a porta dos fundos, desta vez sacudindo os vitrais. Poeira caiu das vigas. Uma dama de honra suspirou, cobrindo a boca. O noivo virou-se bruscamente para o oficiante. Abra o formulário. Agora... O oficiante mexeu no documento selado, com as mãos a tremer. Não, gritou a noiva, recuando. O pastor ladrou novamente, puxando-a para longe do altar. Um padrinho deu um passo à frente, tentando acalmar a sala. Fiquem todos sentados, não sabemos quem é. Mas a figura no corredor sabia. São os cobradores, sussurrou a voz. Ele deve-lhes mais do que lhe disse. A noiva sentiu um aperto no estômago. Cobradores? O noivo cerrou os dentes. Eu disse-te que tinha dívidas, mas prometi-lhes que tu... O quê? Perguntou ela, com a voz trêmula. Ele não respondeu. O pastor rosnou, percebendo a tensão como uma chama aberta. Outro estrondo ecoou pelo salão. Um homem no banco da frente sussurrou. Eles estão a forçar a entrada. A figura colocou-se à frente da noiva, em posição protetora. Eles não se importam com o casamento. Eles querem a assinatura. Assim que ela se casar, eles podem levar tudo. A noiva prendeu a respiração. Estás a dizer-me que ele me trouxe aqui para entregar o meu futuro a eles? O noivo estendeu a mão para ela. Trouxe-te aqui porque te amo. O pastor avançou com um latido violento, forçando-o a recuar. Chama esse animal, gritou o noivo. Ele é o único que a está a proteger, retrucou a figura. O oficiante tentou intervir. Por favor, temos de nos acalmar. Mas uma janela se estilhaçou na parte de trás da igreja. Vidros choviam sobre os bancos. Gritos se ouviram. O pastor virou-se na direção do som, latindo furiosamente. A noiva agarrou-lhe o colarinho com as mãos a tremer. O que eles querem de mim? Perguntou ela à figura. Tudo, sussurrou a voz. A tua terra, os teus documentos, os teus direitos. Assim que assinares, eles ficam com tudo. E ele... A figura apontou para o noivo. Ele prometeu-lhes que tu assinarias. O rosto do noivo se contorceu de frustração. Você está distorcendo as coisas. Eu fiz um acordo para nos proteger. Você ia me ajudar a consertar tudo. Eu nunca concordei com isso, ela sussurrou. Outro estrondo. Passos, pesados, aproximando-se rapidamente. Os convidados fugiram dos bancos de trás. O noivo voltou a aproximar-se da noiva, desesperado. Eles não vão embora sem uma assinatura. Se vieres comigo... O pastor saltou entre eles, mostrando os dentes. Estás a arruinar tudo, gritou o noivo. A noiva recuou, segurando o cão com força, com lágrimas a arderem-lhe nos olhos. Mentiste-me, disse ela. Tentaste esconder a verdade. O noivo estendeu a mão novamente, com a voz a falhar. Não tive escolha. Eles ameaçaram-me. Então, por que me arrastaste para isso? Ela sussurrou. Porque com ele disse, quase implorando, eles precisavam de alguém com bens. A sala ficou em silêncio. A verdade pairava como fumo. O pastor rosnou novamente. Profundo, definitivo. E então a porta dos fundos se abriu. Um homem com um casaco longo entrou. As suas botas batiam no chão. Os seus olhos percorreram a capela. Ele segurava uma prancheta. Um selo legal brilhava nos papéis. Ele falou com uma voz calma e educada. Quase educada demais. Qual de vocês é a noiva? Perguntou ele. Receio que tenhamos um assunto urgente a resolver antes que a cerimônia possa continuar. O homem com a prancheta entrou mais na capela, sacudindo os cacos de vidro da manga do casaco como se fossem poeira de uma estrada rural. Atrás dele, mais duas figuras apareceram na porta, silhuetas emolduradas pela luz fria da manhã. O grunhido do pastor vibrou pelo chão. A noiva agarrou-lhe o colarinho com a respiração ofegante. Por favor, fique perto, sussurrou ela. O homem com a prancheta ofereceu um sorriso educado.
Não precisa de ter medo, senhorita. Estamos aqui apenas para concluir uma transação. O noivo deu um passo à frente rapidamente. Não é o momento certo. Combinamos que vocês esperariam lá fora. O homem ergueu uma sobrancelha. Nós esperamos. O tempo expirou. Um murmúrio percorreu os convidados. A noiva olhou para o homem. Que transação! Este é o meu casamento. Ele bateu na prancheta com 2 dedos. Eu sei. É por isso que temos de agir rapidamente. Atrasos só complicam as coisas. O pastor latiu uma vez, tão alto que o homem recuou. Não assino nada até entender, disse a noiva. O homem acenou com a cabeça, ainda educadamente. Claro, e você vai entender. Mas certas partes exigem o seu consentimento antes de a cerimônia prosseguir. A figura que a tinha avisado anteriormente aproximou-se. Ela não lhe deve nada. O homem suspirou. Não estou aqui para debater. Estou aqui para verificar a assinatura. O noivo tentou intervir. Ela vai assinar. Dê-me só um momento. A noiva retrucou. Não vou assinar nada. O silêncio caiu como um martelo. O noivo cerrou os punhos. Você não entende o perigo. O homem com a prancheta deu um sorriso fino. Oh, ela vai entender. Em breve. O pastor deu um passo à frente, latindo novamente. O homem deu um passo cauteloso para trás. Um cão muito determinado, disse ele. Um cão muito protetor, respondeu a noiva. O homem limpou a garganta. Vamos ser eficientes. Só precisamos do consentimento dela para transferir a supervisão até que as dívidas pendentes sejam resolvidas. Dívidas, repetiu ela. Dívidas de quem? O noivo baixou a cabeça. Minhas. A voz da noiva tremeu. E achaste que casar comigo resolveria isso? Resolveria, sussurrou ele. O homem acenou com a cabeça. Fizemos um acordo com ele. Os seus bens faziam parte do acordo. A noiva abanou a cabeça. Nunca concordei com nenhum acordo. O homem encolheu os ombros. Não lhe foi perguntado. Legalmente, a sua assinatura hoje conclui o processo. O pastor rosnou tão profundamente que silenciou a sala. Uma dama de honra falou com cautela. Ela não precisa de assinar, certo? O homem sorriu. Tecnicamente, não. Mas a recusa complica as coisas. Como? Perguntou a noiva. O homem levantou uma segunda página, um aviso com um carimbo vermelho. Este documento autoriza a reintegração de posse até que as dívidas sejam quitadas. Se ela se recusar a assinar, teremos de apreender qualquer propriedade vinculada à conta do noivo. Mas eu ainda não estou vinculada a nada, disse ela. É por isso, respondeu o homem, que estávamos ansiosos para chegar antes dos votos. O pastor latiu, agudo e furioso. A figura que a havia avisado anteriormente apontou para a prancheta. Vá para a última página. Mostre a ela a seção sobre tutela. O queixo do homem se contraiu. Essa página é irrelevante. Mostre, exigiu a noiva. Ele não se moveu. O noivo colocou-se entre eles. Isso está a ser exagerado. Eles vão levar o que precisam e ir embora. O que eles precisam? Ela sussurrou. Ele não respondeu. O pastor colocou-se na frente dela novamente, forçando-o a recuar. O homem com a prancheta exalou lentamente. Não somos vilões. Estamos a cumprir um acordo legal. Um acordo que o seu futuro marido assinou com pleno conhecimento de causa. Já chega, disse a noiva. Quero ver todas as páginas. Isso não é permitido, respondeu o homem. Então não vou assinar. Suspiros encheram a sala. O sorriso educado do homem desapareceu. Isso vai tornar as coisas difíceis. Para quem? Perguntou ela. O homem olhou para os bancos da frente. Para todos aqui. Uma dama de honra sussurrou. O que isso significa? O homem não respondeu. Em vez disso, acenou para as 2 figuras na porta. Elas deram um passo à frente, as botas batendo contra o chão de pedra, os casacos roçando levemente a cada passo. O pastor latiu para elas, mostrando os dentes. Uma das figuras falou calmamente. Controle o animal. Ele está a proteger-me, disse a noiva. Não podemos concluir o nosso trabalho enquanto ele se comportar assim. Então vá embora, disse a figura que a havia avisado. Você não tem autoridade aqui. O homem levantou a prancheta.
Temos toda a autoridade necessária. E se a assinatura não for obtida hoje, as medidas coercivas serão intensificadas. Que tipo de medidas? Perguntou a noiva. Ele olhou para ela com um sorriso frio e cauteloso. Apreensão de bens, restrições de acesso, bloqueio de ativos. A noiva se recompôs. Não vou assinar. Não vou ser enganada para fazer algo que não entendo. O homem baixou a voz. Está a tornar isto muito pior do que precisa ser. O noivo aproximou-se novamente, com desespero transparecendo na voz. Por favor, apenas assine. Isso irá salvar-nos. A noiva deu um passo para trás. Salvar vocês. Um longo silêncio se instalou. O pastor rosnou novamente e então congelou. As suas orelhas se ergueram. O seu corpo enrijeceu. Ele sentiu algo mais. Um novo som. Suave no início. Depois mais claro. Debaixo do chão da capela. Um barulho fraco. Metal contra pedra. Alguém ou alguma coisa a mover-se nos depósitos debaixo da igreja. Os olhos da noiva arregalaram-se. O homem com a prancheta empalideceu. E a figura ao lado dela sussurrou. Eles não vieram sozinhos. O barulho debaixo do chão ficou mais alto, lento no início, depois constante, como se alguém estivesse a arrastar metal sobre pedra. Os convidados agarraram-se aos seus lugares, os olhos fixos nas tábuas de madeira debaixo dos seus pés. O pastor deu um passo à frente, os pelos eriçados, todos os músculos tensos em alerta. O que é isso? Sussurrou a noiva. O homem com a prancheta enrijeceu. Há nada que lhe diga a respeito. O barulho transformou-se num raspar pesado. Poeira saía das fendas. Uma dama de honra recuou. Está a vir da cave. Há alguém lá embaixo. O noivo esfregou as mãos nervosamente. Eles não deviam usar a entrada inferior. A noiva olhou para ele. Quem são eles? Ele não respondeu. O pastor ladrou para o chão, circulando com o nariz pressionado contra o chão e a cauda rígida como uma bandeira de aviso. A figura que a havia avisado anteriormente aproximou-se. Eles estão a tentar encurralar-te. O oficiante levantou a mão trêmula. Este é um salão sagrado. Nenhuma pessoa armada pode entrar sem permissão. O homem com a prancheta acenou educadamente com a cabeça. Não estamos armados. Estamos autorizados. O barulho voltou a ouvir-se, mais forte, diretamente por baixo da primeira fila de bancos. As pessoas recuaram. A noiva apertou com mais força a coleira do cão. Disse que isto era apenas burocracia. Disse o homem. Mas temos de garantir o cumprimento. Forçando a entrada? Perguntou ela. Ele sorriu levemente. Apenas quando a cooperação falha. O noivo colocou-se novamente à frente dela. Por favor, vamos apenas terminar isto. Assim que assinarem, tudo acaba. O pastor rosnou tão ferozmente que o banco vibrou debaixo deles. Um padrinho murmurou, aquele cão sabe que algo está errado. Ele sabe mais do que nós. Um estrondo repentino ecoou do chão. Madeira a partir-se. Os convidados gritaram. A noiva cambaleou para trás quando uma pequena secção das tábuas velhas se curvou para cima, apenas alguns centímetros. O homem com a prancheta exalou. Eles estão a começar cedo, disse ele baixinho. Que pena. A voz da noiva tremia. Por que há pessoas debaixo da igreja? Reforços, respondeu ele. Caso seja necessária persuasão. A figura ao lado dela deu um passo à frente. Persuasão? Isso é coerção. O homem encolheu os ombros. Chame do que quiser. O barulho ficou mais alto, agora quase sob os pés da noiva. O noivo estendeu a mão para ela. Eu posso detê-los, basta assinar. O pastor se lançou entre eles com um latido tão violento que fez o noivo tropeçar e cair contra um banco. Controle esse animal, exigiu o homem. Ele é o único que está a dizer a verdade, retrucou a noiva. Outro pedaço de madeira se partiu sob os pés deles, mais alto desta vez. O oficiante deu um passo trêmulo para trás. Temos que evacuar. Não, interrompeu o homem calmamente. Ela assina primeiro. A noiva olhou para ele. Não vou assinar nada enquanto pessoas estão invadindo esta igreja. Ele ergueu a prancheta. É precisamente por isso que deve assinar. Isso não faz sentido, disse ela. Fará sentido quando ler a cláusula de execução.
respondeu ele. O pastor latiu, mais alto, mais furioso. A sua postura alargou-se, pernas firmes, dentes à mostra. A figura ao lado dela sussurrou: olhe para o noivo. Ele sabia de tudo isto. Foi ele que os trouxe aqui. A noiva virou-se para o noivo. Tu convidaste-os? Não tive escolha, ele sussurrou. Eles ameaçaram-me. Com o quê? Ela perguntou. Ele hesitou. Com tudo. Um silêncio longo e pesado caiu. Então, bum! As tábuas do chão perto do banco da frente partiram-se quando uma ferramenta de metal perfurou-as por baixo. Gritos irromperam. Os convidados correram para longe da madeira a estilhaçar-se. Uma voz elevou-se da abertura. Calma, firme. A noiva está presente? Precisamos da cooperação dela. O homem com a prancheta deu um passo à frente, acenando para eles. Ela está aqui. Preparem os documentos. O pastor ladrou descontroladamente, arrastando a noiva de volta para o corredor. A noiva abanou a cabeça. Não vou chegar perto disso. Você precisa, disse o homem. É o protocolo. Não, ela sussurrou. Isso está errado. Ele se aproximou. Você não entendeu. Não estamos aqui para prejudicá-la. Então por que eles estão a quebrar o chão? Ela gritou. Por uma questão de eficiência, respondeu ele. Temos um cronograma rigoroso. O noivo tentou se aproximar novamente. Podemos resolver isso se você cooperar. A noiva recuou, com lágrimas nos olhos. Cooperar com o quê? Assinar a transferência de propriedade? Ele não disse nada. O grunhido do pastor ficou mais profundo, ameaçador, primitivo. O chão se abriu ainda mais. Duas mãos enluvadas surgiram, agarrando as tábuas. Um homem se puxou pela abertura, levantando uma nuvem de poeira ao seu redor. Ele caiu com um baque pesado. Ele se ergueu, ajeitando o casaco e sacudindo lascas. Outro selo legal brilhava em um crachá preso ao peito. Bom dia, disse ele calmamente. Estamos aqui pela noiva. O pastor deu um passo à frente, rosnando. O homem levantou uma pasta de metal. Dentro dela, os papéis estavam organizados ordenadamente, presos por um cordão vermelho. Ele abriu a pasta com um clique. De acordo com a seção 14 do Código de Consolidação de Dívidas, recitou ele, a noiva deve assinar voluntariamente. Ou o quê? Sussurrou a noiva. Ele olhou para ela, então sorriu. Ou ficaremos com a custódia até que ela assine. O sangue da noiva gelou. O pastor ladrou tão ferozmente que toda a capela tremeu. Antes que alguém pudesse reagir, o homem do porão estalou os dedos. Mais duas figuras começaram a subir pelo chão quebrado. E o homem com a prancheta disse, tragam-na para a frente. O pastor ladrou tão violentamente que a poeira sacudiu as vigas. A noiva agarrou-se ao colarinho dele, as mãos tremendo enquanto os homens do porão subiam completamente para a capela. As botas deles batiam no chão com um som frio e constante. Um deles ajeitou o casaco e falou calmamente. Não vamos tornar isto mais difícil. Venha para a frente. Não, sussurrou a noiva. O noivo estendeu a mão para ela. Por favor, não lute contra eles. O pastor mordeu a mão dele, forçando-o a recuar. O homem com a prancheta aproximou-se. A sua resistência foi registada. No entanto, a recusa não irá impedir o processo. A voz da noiva tremia. Não podem levar-me. Um dos homens do porão abriu novamente a mala metálica. De acordo com a subsecção 7 da Lei de Execução de Derivados, podemos, senhorita. Até que a dívida seja paga, uma dama de honra gritou. Isto é uma loucura. O oficiante levantou a mão, desesperado para recuperar a autoridade. Este é um santuário. Ninguém é levado daqui. O homem com a prancheta acenou-lhe com a cabeça. Cortesmente. Com todo o respeito, meu senhor, a sua autoridade é cerimonial. A nossa é legal. O pastor rosnou mais alto, colocando-se entre a noiva e os homens que se aproximavam. O seu corpo formava um escudo, sólido, inquebrável. Um dos cobradores franziu o sobrolho. Aquele cão está a interferir com uma ação autorizada. Ele está a defender-me, disse a noiva. De quê? Retrucou o noivo. Da responsabilidade? A noiva virou-se para ele. Responsabilidade?
Tu escondeste tudo, mentiste sobre tudo isto. Ele abriu a boca, depois fechou-a, incapaz de se defender. Os homens do porão deram mais um passo à frente. Senhorita, você tem que vir conosco. Ela segurou o cão com mais força. Não vou a lugar nenhum. O primeiro cobrador suspirou. Não vamos piorar a situação. Você já piorou a situação, disse a figura que a havia avisado anteriormente. Você invadiu uma igreja. Entramos por uma porta de acesso de manutenção, corrigiu o homem educadamente. Totalmente legal. Outro estrondo ecoou debaixo do chão, ferramentas batendo na madeira enquanto mais homens se preparavam para subir. A noiva recuou, com a respiração ofegante. Por que precisam de mim? Por que não dele? Um cobrador respondeu suavemente. Ele não tem mais nada para levar. O noivo olhou para baixo, com vergonha e pânico estampados no rosto. O pastor latiu, avançando quando um dos cobradores estendeu a mão para a noiva. Sai, controle esse animal, ordenou o cobrador. Fique para trás, ela advertiu. O cobrador levantou ambas as mãos, com as palmas para fora. Não queremos causar danos, queremos obediência. O que acontece se ela se recusar? Perguntou a figura ao lado dela. O cobrador fez uma pausa. Então iniciamos a custódia. A noiva congelou. O que isso significa? O homem com a prancheta respondeu calmamente. Significa que assumiremos a posse temporária da sua pessoa até que o assunto seja resolvido. Moradia, viagens, emprego, tudo restrito até que o contrato seja honrado. Suspiros encheram a sala. Você não pode fazer isso, gritou um convidado. O homem da prancheta virou-se para a multidão. Dívidas criam obrigações. Obrigações exigem cumprimento. O pastor ladrou novamente, mais alto, mais furioso. A noiva sussurrou. Por que não me contaste isso? A sua voz falhou quando olhou para o noivo. Achei que poderia resolver isso antes do casamento, disse ele fracamente. Eles prometeram-me tempo. Um dos homens do porão balançou a cabeça. O tempo expirou há 2 horas. O cão rosnou e deu um passo à frente, bloqueando novamente o avanço deles. Um cobrador acenou com a cabeça. Aquele cão precisará de ser contido. Ele não vai deixar que lhe toquem, disse a figura ao lado da noiva. Isso é uma pena, respondeu o cobrador. Não estamos aqui para negociar. Ele acenou para os outros. 2 cobradores avançaram juntos. O pastor explodiu num latido tão feroz que vários convidados tropeçaram para trás. Ele é perigoso, disse um homem. Não, retrucou a noiva. Ele está a proteger-me de vocês. O primeiro cobrador exalou. Muito bem. Vamos prosseguir com o animal presente, mas mantenham-no controlado. O pastor agachou-se, pronto para atacar. Os homens do porão aproximaram-se novamente, lentos, metódicos, educados, mas predatórios. A noiva agarrou a coleira do cão, com o coração a bater forte. Isto é loucura. Eu nunca concordei com nada disso. Não precisa concordar, respondeu o homem com a prancheta. O seu parceiro concordou em seu nome. Ela olhou para o noivo. Se você assinou algo que me vincula, achei que poderia desfazer isso, sussurrou ele. Você me entregou a eles, respondeu ela, com a voz embargada. Outro baque pesado ecoou lá de baixo. Alguém mais estava a subir as escadas do porão. Uma nova voz surgiu da escuridão sob o chão. Profunda, ressonante, calma. Ela está a resistir? Os coletores afastaram-se rapidamente, abrindo caminho. O grunhido do pastor tornou-se visceral, sacudindo o ar. Botas apareceram na borda do chão quebrado. Uma figura alta emergiu, com o casaco coberto de poeira e luvas apertadas em torno de um livro-razão grosso. O homem entrou completamente na capela e falou com uma calma inquietante. Vamos esclarecer a situação, ou ela assina a transferência. Ele fechou o livro-razão com um estalo. Ou nós a levamos à força. O pastor avançou. O homem alto levantou a mão. Algo metálico brilhou na palma da sua mão. A noiva engasgou-se. E o homem alto disse, remova o animal primeiro. A ordem do homem alto pairou no ar como fumo. Remova o animal primeiro. O latido do pastor abalou a capela, mais alto do que antes, ecoando em todas as paredes. Ele posicionou-se na frente da noiva, com as patas dianteiras abertas.
O corpo baixo e pronto, os olhos fixos no homem com o objeto metálico. A noiva apertou o colarinho do cão. Não vai tocar nele. O homem alto deu um passo à frente com calma deliberada. Senhorita, ele está a obstruir um processo legal. Ele está a defender-me, respondeu ela. Um dos homens do porão apontou para o livro Razão. Senhor, devemos prosseguir com a unidade animal? Não, disse o homem alto. Vamos fazer isso de forma limpa. Uma dama de honra gritou. Isto é um casamento, deixe-a em paz. O homem nem sequer olhou para ela. Este é um local de recolha agora. O noivo aproximou-se da noiva com a voz baixa e trêmula. Por favor, não piore as coisas. O pastor rosnou para ele. A noiva puxou o cão com mais força. Ele é o único que não me mentiu hoje. Um coletor deu um passo à frente com uma correia de lona. Vamos apenas imobilizá-lo. Não há mal nenhum. Não se atreva, disse a noiva. O pastor rosnou, desta vez mais profundamente. Um aviso, não medo. O homem alto levantou o objeto metálico. Um pequeno fecho se abriu. Não era uma arma, era um crachá de identificação. Oficial de execução autorizado, anunciou calmamente. De acordo com a lei de consolidação de dívidas, animais de estimação que interferirem na recuperação podem ser separados de seus donos. Isso não é um animal de estimação, disse a noiva. É família. O oficial suspirou. Não fazemos distinção. A figura que a havia avisado anteriormente deu um passo à frente e apontou para o noivo. É ele quem deve a vocês, não ela. O agente acenou com a cabeça. Correto. E ele prometeu a cooperação dela. A noiva olhou para o noivo, com lágrimas nos olhos. Você me usou como garantia. O noivo balançou a cabeça. Achei que poderia lidar com isso antes de hoje. Não sabia que eles apareceriam assim. Assinaste a tua dívida com eles, sussurrou ela. Depois, arrastaste-me para isso. O tom do agente endureceu. Essa discussão é irrelevante. Entrega o animal. O pastor latiu. Um latido agudo e explosivo. Os convidados taparam os ouvidos. Um cobrador sussurrou nervosamente. Senhor, aquele cão não deixa ninguém aproximar-se dela. Estou a ver, respondeu o agente. O noivo deu um passo cauteloso em direção a ela. Deixe-me levá-lo para fora, então podemos conversar. O cão rosnou para ele novamente, mostrando os dentes. A noiva abanou a cabeça. Não, ele fica comigo. O agente fechou o distintivo. Então ele se torna um obstáculo. Ele está a protegê-la, disse a figura. Isso não é obstáculo, é instinto. O agente ignorou isso. Senhorita, última chance. Dê um passo à frente sem o animal. Não vou, disse ela. Um cobrador falou baixinho. Podemos atrair o cão para longe. Não, disse o agente alto. Vamos seguir o procedimento. Ele virou-se para o noivo. Distraia-o. Ela vai seguir. O noivo hesitou. Acho que ele não vai me ouvir. Você nos trouxe até aqui, disse o agente. Vá em frente. O noivo respirou fundo e enfiou a mão no casaco. Os olhos do pastor seguiram o movimento, os músculos se tensionando. O que você está fazendo? Perguntou a noiva. Só acalmando-o, disse o noivo sem convicção. Ele tirou uma bolsa de guloseimas. A noiva sentiu o estômago revirar. Treinaste-o com isso? O noivo acenou com a cabeça, caminhando lentamente em direção ao cão. Ele virá até mim, sempre veio. O pastor rosnou, em conflito, reconhecendo o cheiro, mas odiando a fonte. O noivo agachou-se. Vem cá, rapaz, só por um momento. O pastor latiu agudamente, não. Mas o seu corpo mudou. A confusão brilhou nos seus olhos. Lealdade em conflito com traição. O noivo sussurrou. Por favor, preciso que confies em mim novamente. A noiva abanou a cabeça violentamente. Não o ouças. Fica comigo. O cão choramingou. Dividido, o oficial acenou com a cabeça. Ótimo, traz-o para a frente. Não, disse a noiva bruscamente. Não te mexas. O cão olhou para os dois, o seu mundo dividido em dois. Então,
O noivo atirou um petisco pelo corredor. Ele bateu no chão com um baque suave. O pastor congelou. Os convidados prenderam a respiração. Lentamente, tremendo, o cão deu um passo em direção ao petisco caído. A noiva engasgou. Não, não! Mas o instinto o puxou. Mais um passo, depois outro. O agente sussurrou. Agora, 2 coletores avançaram com correias. Pare! Gritou a noiva. O pastor virou-se e percebeu o que estava a acontecer. Um rugido irrompeu do seu peito. Ele lançou-se para trás, lutando para alcançá-la novamente. Mas era tarde demais. Uma correia enrolou-se em torno da sua cintura. Ele se debatia, latindo descontroladamente, os dentes a morder o ar, as garras a arranhar o chão enquanto o arrastavam para trás. A noiva se lançou para a frente. Soltem-no! O oficial bloqueou o seu caminho. Assim que ele estiver seguro, continuaremos. O cão lutava com todas as suas forças, latindo tão desesperadamente que o som rachava. Por favor, gritou ela. Ele não fez nada. Ele interferiu, respondeu o agente. Tem de ser removido. Não, gritou ela. Os coletores apertaram a correia, puxando com mais força. As patas do pastor arranhavam o chão enquanto ele se esticava na direção dela. As garras riscavam linhas profundas na madeira. Os olhos fixos nos dela, implorando. O agente sinalizou o passo final. Levem o animal para fora. A noiva soluçava. Ele é tudo o que tenho para me proteger. Não o levem. O pastor latiu furioso, com o coração partido. Os coletores arrastaram-no em direção ao chão quebrado, para levantá-lo pela abertura do porão. O cão soltou um uivo semelhante a um grito, e então, do outro lado da capela, uma voz feminina gritou. Pare! Esse cão fica com ela, por ordem judicial. Toda a capela congelou. O aperto do oficial apertou. A noiva virou-se lentamente. E, parada na porta, estava uma mulher segurando uma pasta de couro com um selo dourado. Um selo idêntico ao dos coletores, mas de classificação superior. Todas as cabeças na capela viraram-se para a porta. A mulher estava de pé, com as botas empoeiradas pela estrada e o casaco bem apertado contra o vento da manhã. A sua pasta brilhava sob a luz das velas tremeluzentes. O selo dourado estampado na frente tinha mais peso do que qualquer distintivo na sala. Os oficiais pararam. O pastor soltou um latido entrecortado. Metade súplica, metade fúria, ainda lutando contra as correias. A mulher levantou a voz novamente. Eu disse, pare. Solte o animal. O oficial alto deu um passo à frente, com o maxilar rígido. Identifique-se e identifique a sua autoridade. Ela abriu a pasta, revelando documentos marcados com uma insígnia legal superior. Auditora legal, Divisão de Supervisão de Emergências. Suspiros percorreram os bancos. O agente alto estreitou os olhos. Não estava previsto que estivesse aqui. É exatamente por isso que estou aqui, respondeu ela, porque alguém alterou a programação. O pastor latiu novamente, desesperado. Os cobradores mantiveram o seu aperto. A noiva deu um passo em direção à mulher. Por favor, ajude-o. A mulher acenou com a cabeça. Ele fica com ela. É uma ordem judicial em vigor. O oficial cruzou os braços. Já não há nenhuma ordem desse tipo registrada. Ela virou outra página. Agora há. Um cobrador sussurrou. Senhor, olhe para o selo. É superior ao nosso. O oficial alto olhou com raiva. Por que é que a minha equipa não foi notificada? Não era para ser, respondeu a mulher. Porque alguém do seu lado está a usar indevidamente os códigos de execução. O noivo ficou rígido. A noiva sentiu o coração bater forte no peito. O que é que isso significa? A mulher fechou a pasta com um baque pesado. Significa que toda esta tentativa de recuperação é inválida. Os cobradores trocaram olhares nervosos. O oficial não se mexeu. Inválida como? O seu mandado contém informações incompletas, disse ela. O total dos bens está errado. Os dados do signatário estão errados. E isto... Ela bateu na pasta. Isto mostra uma deturpação intencional. A noiva engoliu em seco. Deturpação por quem?
A mulher virou-se lentamente para o noivo. Ele empalideceu. O pastor rosnou tão profundamente que o chão vibrou. O noivo levantou as mãos. Eu não falsifiquei nada. O olhar da mulher ficou mais severo. Não precisava de o fazer. Simplesmente não corrigiu as mentiras que outros escreveram para si. O noivo gaguejou. Eu só precisava de tempo. E estava disposto a oferecer a propriedade dela como garantia? Perguntou ela. Ele não disse nada. A noiva sentiu as lágrimas arderem nos cantos dos olhos. Prometeste que me amavas. Ele abanou a cabeça. Eu amo. Só que subestimei o custo. O oficial deu mais um passo à frente. O conflito emocional é irrelevante. Ela ainda tem de assinar. Não, contrapôs a mulher. Ela não deve assinar. Não hoje. Não nestas condições. O queixo do oficial tremeu. Não tem jurisdição para impedir um casamento. Não preciso dela, respondeu ela. Tenho jurisdição para impedir o senhor. O pastor latiu triunfante, puxando as correias. A mulher apontou para ele. Solte o animal. Agora. Os cobradores hesitaram. O oficial gritou. Não o solte. A mulher o interrompeu. Se não o soltar agora mesmo, vou acusar cada um de vocês de detenção ilegal. Seguiu-se um longo e tenso silêncio. Então, um cobrador murmurou. Senhor, ela está acima de nós. O oficial alto exalou profundamente. Tudo bem. Soltem o cão. As correias afrouxaram-se. O pastor soltou-se, correndo para a noiva, e pressionando-se contra as suas pernas com alívio frenético. Ela ajoelhou-se e envolveu-o nos braços, tremendo. Estou aqui, sussurrou ela. Estou aqui. O cão lambeu as mãos dela, choramingando baixinho. Uma pequena vitória, mas a incerteza ainda pairava no ar. O oficial deu mais um passo à frente. Isso não muda a obrigação, disse ele. A dívida ainda existe. Alguém tem que pagar, a mulher assentiu. E alguém vai pagar, mas não ela. A voz dela endureceu. Estou suspendendo toda essa ordem de recuperação, com efeito imediato. O noivo engasgou-se. Não pode fazer isso. Ela abriu a pasta novamente. Acabei de fazer. O agente cerrou os punhos. Está a interferir com a recuperação legal da dívida. Está a abusar dela, respondeu ela. O seu mandado foi manipulado. Alguém adicionou as informações dela sem a devida revisão. A noiva levantou-se, agarrando o pelo do seu cão. Alguém me adicionou? Adicionou-me a quê? Os olhos da mulher suavizaram-se. Há uma lista na qual nunca deveria estar. O noivo sussurrou. Eu posso explicar. Não, disse ela. Você teve a sua oportunidade. A mulher virou-se para a noiva. Você está legalmente protegida. Ninguém pode forçar a sua assinatura hoje. Ninguém pode detê-la. E ninguém pode separá-la deste cão. A noiva soltou um suspiro trêmulo de alívio. Os cobradores se mexeram nervosamente. A mulher fechou a pasta. Oficiais, juntem o vosso equipamento. Vocês vão embora. O oficial alto olhou para ela com raiva. Isso não acabou. Não, ela respondeu com um sorriso fino. Garanto que acabou. Ele deu um passo para trás, pronto para dar ordens à sua equipa, mas o chão sob os seus pés rachou novamente. Um estrondo profundo sacudiu a capela. Pó caiu das vigas. Todos ficaram paralisados. O pastor latiu, com as orelhas em pé e a postura rígida. A mulher virou-se bruscamente. O que é agora? O rosto do oficial alto ficou pálido. Ele sussurrou. Esse som não é a minha equipa. O estrondo ficou mais forte. Algo enorme se moveu sob a capela. E então, todo o chão cedeu. O chão da capela se levantou novamente, as tábuas se dobrando para cima, como se algo enorme empurrasse por baixo. Os convidados gritaram e se agarraram aos bancos. Poeira choveu das vigas como cinzas caindo. O pastor latiu para o chão rachado, pelos eriçados, músculos tensos. A noiva agarrou o colarinho dele. O que está a acontecer agora? O oficial alto abanou a cabeça, recuando. Essa operação não é nossa, é outra coisa. A mulher com a pasta fechou-a com um estalo. Tudo bem, todos fiquem afastados. Outro estrondo percorreu a sala, mais profundo desta vez. Os bancos tremeram. Um vitral tremeu na sua moldura.
Uma dama de honra gritou: "A igreja está a desabar?" "Não", disse a mulher. "É algo que se está a mover, e não é estrutural." O oficial alto aproximou-se do noivo, falando baixinho. "Não nos disse que havia outras pessoas envolvidas." Os olhos do noivo arregalaram-se. "Não há." "Juro, não sei o que é isso." O pastor rosnou, dando um passo à frente, com o olhar fixo nas fendas que se alargavam. A noiva apertou o seu aperto. "Fica comigo, não vás." Ele ladrou uma vez, firme, protetor. A mulher com a pasta olhou para o chão partido. Todos se dirigiam para as paredes Managora, mas antes que alguém pudesse reagir, crack! Uma secção do chão se partiu com um estalo violento. Fragmentos de madeira voaram pelo ar. Alguns convidados se abaixaram, outros cobriram as suas cabeças. A noiva tropeçou, mas o pastor a estabilizou, empurrando suas pernas. Da escuridão abaixo, uma respiração áspera e raspante ecoou para cima. Um homem perto do corredor sussurrou: "Tem alguém lá embaixo." A noiva engoliu em seco. "Quem?" O oficial alto levantou o rádio na manga. "Todas as unidades, respondam. Quem ainda está debaixo da igreja?" Apenas Estática respondeu. A mulher com a pasta franziu a testa. "Não é a sua equipa. É outra coisa completamente diferente." O noivo recuou em direção ao altar, com as mãos a tremer. Eu não entendo. Não trouxe mais ninguém." A figura que tinha avisado a noiva deu um passo à frente. "Então, quem foi?" O chão voltou a inchar, desta vez perto do banco da frente. A mulher gritou: "Recuem!" Outro solavanco violento. Uma dama de honra gritou quando o chão se abriu e uma grande forma surgiu na capela, coberta de poeira e tecido rasgado. O pastor latiu descontroladamente. A noiva recuou, com o coração a bater forte. "Quem é aquele?" A forma levantou a cabeça. Um homem, meio coberto de detritos, rastejou para fora da escuridão, com o rosto pálido e as mãos arranhadas. O oficial alto olhou incrédulo. É um dos nossos supervisores." A mulher estreitou os olhos. "Por que é que ele estava debaixo do edifício?" O homem lutou para se ajoelhar, tossindo violentamente. "Eles trancaram-me lá embaixo." Ofegou. Não queriam supervisão. O noivo recuou ainda mais. "Eu não sabia." O supervisor apontou um dedo trêmulo para ele. "Você sabia que alguém tinha adulterado o mandado. Você sabia que a ordem de recuperação não era legítima." "Juro que não sabia", gritou o noivo. "E eu só sabia que eles prometeram limpar a minha dívida." O homem tossiu novamente, segurando o peito. "Não, eles não estavam apenas atrás dos bens dela. Alguém queria o controle total da herança dela. Alguém fora da nossa divisão." A expressão da mulher endureceu. "Quem autorizou esta operação?" A voz do supervisor falhou. "Um credor privado, de alto nível. Eles subornaram alguém para falsificar os documentos." A noiva sentiu um aperto no estômago. "Falsificaram? Alguém falsificou o meu nome?" O supervisor acenou com a cabeça fracamente. "Eles precisavam que você se casasse hoje. Uma vez casada, os seus bens seriam transferidos para ele." Todos os olhos se voltaram para o noivo. Ele congelou. O pastor rosnou, baixo, estrondoso. O noivo levantou as duas mãos. "Eu não sabia que eles tinham falsificado nada. Pensei que você assinaria de boa vontade. Pensei que resolveríamos isso juntos." A noiva deu um passo à frente com a voz trêmula. "Deixaste-os usar-me?" "Eu não queria isto!" gritou ele. O pastor ladrou furiosamente, forçando-o a recuar. A mulher olhou para o supervisor. Quem falsificou os documentos? Quem contratou os cobradores? O homem tossiu novamente, apontando para o chão partido. Ele ainda está lá embaixo." O oficial alto enrijeceu. "Quem?" Antes que o supervisor pudesse responder, o chão atrás dele rachou novamente, abrindo-se numa linha irregular. Uma nova mão agarrou a borda, uma mão enluvada. A mulher gritou: "Todos para trás agora!" O pastor latiu, mais agudo, mais urgente do que nunca. Um homem com um casaco comprido ergueu-se da escuridão, movendo-se com um controlo lento e deliberado. O pó escorria dos seus ombros. O seu casaco não tinha qualquer distintivo. Apenas um único emblema preto, sem marcações, frio,
inequivocamente poderoso. O agente alto sussurrou, aterrorizado. Isso não é uma força policial. O noivo olhou para a figura. Eu não o conheço. A mulher com a pasta deu um passo à frente. Identifique-se. O homem não falou. Ele levantou uma pasta de couro marcada com um selo privado que a noiva nunca tinha visto. O pastor rosnou, mostrando os dentes. O homem finalmente falou, baixo, firme, sem pressa. Estou aqui pelo contrato. A noiva abanou a cabeça. Que contrato? Ele abriu a pasta. E dentro havia um documento que ela reconheceu instantaneamente. A sua assinatura falsificada. A mulher engasgou-se. Isso é impossível. Ela nunca assinou. O homem interrompeu calmamente. Este é o acordo que ela deve. O pastor avançou. O homem levantou a mão. Algo metálico brilhou na palma da sua mão. E ele disse, a noiva pertence ao nosso cliente. A noiva olhou para a assinatura falsificada. O seu próprio nome escrito com uma caligrafia que ela nunca tinha feito, ligado a um contrato que ela nunca tinha visto. O seu pulso batia forte. O pastor rosnou, colocando-se à frente dela, pronto para atacar. O homem com o emblema preto fechou a pasta calmamente. Este acordo vincula-a ao nosso cliente. Ela virá comigo. A noiva abanou a cabeça, respirando fundo. Eu nunca assinei nada. O homem respondeu suavemente. A intenção foi presumida. É tudo o que é necessário. A mulher com a pasta deu um passo à frente. Isso é falso. A intenção deve ser provada, e ela nega-a claramente. O homem inclinou a cabeça. A intenção foi demonstrada através do seu parceiro. Todos os olhos se voltaram para o noivo. Ele gaguejou. Eu não assinei nada disso. Juro. O homem deu um passo na sua direção. Assinou o suficiente. O noivo recuou, tremendo. Não concordei com isso. Só concordei em oferecer os bens dela, concluiu o homem. O que a tornou elegível. O pastor ladrou, furioso. As mãos da noiva tremiam. Tratou-me como propriedade? A voz dela falhou, magoada. O noivo estendeu a mão para ela. Eu não sabia que eles iriam tão longe. Disseram-me que era apenas temporário. O homem com o emblema levantou o contrato falsificado novamente. É vinculativo. A mulher retrucou. Não se a assinatura for falsa. O homem sorriu levemente. A assinatura não é o problema. O consentimento é. Ela não consentiu, disse a figura ao lado dela. Todos aqui ouviram-na dizer isso. O homem virou-se para a noiva. O consentimento pode ser implícito através do silêncio. A mulher aproximou-se com a raiva a aumentar. O silêncio não pode vincular uma pessoa a um contrato legal. O homem respondeu friamente. Em acordos privados, pode. Suspiros encheram a sala. A voz da noiva tremia. Você falsificou o meu nome. Não pode obrigar-me a obedecer a algo falso. O homem levantou ligeiramente a pasta. É por isso que estou aqui, para finalizar o contrato com a sua presença física. O pastor rosnou, mostrando os dentes. O oficial alto falou, abalado. Senhor, não fomos informados de nenhum contrato privado. Não era para serem informados, respondeu o homem. A mulher com a pasta estreitou os olhos. Você manipulou as equipas de execução para encenar uma recuperação? Fiz o que era necessário, disse ele calmamente. A noiva deu um passo para trás. Fique longe de mim. Isso não é possível, respondeu o homem. Você é legalmente... O pastor avançou com um rugido. O homem não estremeceu. Ele simplesmente ergueu o objeto metálico na mão. Um clique pequeno e agudo ecoou pela capela. O pastor congelou no meio do passo, o seu latido interrompido por um gemido baixo. Não! Gritou a noiva. O que você fez com ele? O homem colocou o dispositivo de volta no casaco. Um dissuasor, inofensivo, temporário. O pastor cambaleou, abanando a cabeça em desorientação. A noiva caiu de joelhos ao lado dele. Está tudo bem. Estou aqui. Fica comigo. O cão pressionou a cabeça no colo dela, os olhos turvos pelo efeito. O homem aproximou-se novamente. Vais vir comigo agora. A mulher com a pasta bloqueou o seu caminho. Ela não vai. Eu estou acima de ti. Não está acima de ninguém, disse ele calmamente.
É uma funcionária com uma pasta. Ela ergueu o seu selo. Isto não é burocrático. Ele olhou nos olhos dela sem se incomodar. Não pode anular este contrato. O supervisor no chão tossiu fracamente, levantando a mão trêmula. Ela pode. Ela tem autoridade de emergência. O homem abanou a cabeça. A autoridade de emergência cobre dívidas públicas. Isto é privado. A noiva agarrou o pastor. Por que eu? Não compreendo por que me quer. O homem fez uma pausa. Pela primeira vez, algo brilhou na sua expressão. Interesse, cálculo, algo mais profundo. A sua herança, disse ele. É muito maior do que lhe foi dito. A noiva olhou para ele. Que herança? O noivo apertou os olhos. O homem respondeu. Aquela que a sua família escondeu de si. O choque espalhou-se entre os convidados. A mulher com a pasta ficou tensa. Diga-lhe a verdade, exigiu ela. A voz do noivo falhou. Eu ia contar. Depois do casamento, eu não sabia que eles... Chega, interrompeu o homem. Ele apontou para a noiva. Ela vem comigo. A noiva levantou-se lentamente, com o pastor a seu lado. Fraco. Não, disse ela. A expressão calma do homem endureceu. Não tem escolha. Tenho sim, respondeu ela, com a voz trêmula, mas firme. O pastor rosnou baixinho, recuperando-se. O homem acenou para os cobradores. Levem-na. Os cobradores hesitaram. A mulher com a pasta deu mais um passo à frente. Se lhe tocarem, vou apresentar queixa e enterrar todos vocês. O homem sorriu ligeiramente. Não vai ter oportunidade. O estrondo sob o chão da capela recomeçou, mais profundo, mais forte do que antes. A noiva agarrou o colarinho do pastor. O homem com o emblema olhou para as fendas. E pela primeira vez, ele parecia assustado. A mulher sussurrou. Essas pessoas também não são do teu povo. Pois não? Ele não respondeu. As tábuas do chão rangeram. Algo enorme se moveu por baixo. O pastor latiu, recuperando as forças. O homem recuou ligeiramente. A noiva sussurrou. O que está aí embaixo? Um novo som surgiu. Uma porta de metal a bater em algum lugar nas profundezas da capela. O homem sussurrou uma palavra baixinho. Impossível. O chão cedeu bruscamente. E então, algo enorme forçou a sua passagem, estilhaçando as tábuas, lançando detritos para o ar, enquanto uma forma subia em direção à capela. O chão explodiu para cima, numa violenta rajada de madeira estilhaçada. Os convidados gritaram e se abaixaram atrás dos bancos. A poeira rolou pela capela em nuvens espessas, enquanto uma forma enorme e sombria empurrava as tábuas quebradas. O pastor latiu descontroladamente, colocando-se na frente da noiva. O homem alto com o emblema cambaleou para trás, com os olhos arregalados pela primeira vez. Isso não deveria estar aqui. A mulher com a pasta protegeu a noiva com um braço. Todos para trás. Uma pesada escotilha de metal bateu contra o chão ao abrir-se. Um homem saiu, mais velho, com o casaco rasgado, o rosto machucado, respirando com dificuldade. As suas mãos estavam acorrentadas pelos pulsos, com elos quebrados pendurados como garras partidas. A noiva engasgou-se. Quem é esse? O homem olhou para ela com olhos vazios e determinados. Sou o herdeiro original que eles tentaram apagar. O oficial alto piscou, atordoado. Isto não pode estar certo. O pastor latiu, aproximando-se do homem acorrentado, com o rabo firme, mas cauteloso. O recém-chegado levantou os pulsos. Eles prenderam-me debaixo da capela, para me impedir de te avisar. A noiva sentiu a respiração congelar. Avisar-me sobre o quê? Ele apontou para o homem com o emblema preto. Sobre eles, sobre aquele contrato falsificado, sobre o que a sua família lhe deixou. Eles não queriam que você soubesse. O noivo recuou, tremendo. Eu não sabia que havia outra pessoa. Sim, você sabia, rosnou o homem acorrentado. Você assinou documentos nomeando-o como sócio interino. Eles precisavam da sua cooperação. A voz do noivo falhou. Eu não sabia que era ilegal. Não importa o que você sabia, retrucou a mulher com a pasta. Ou você deixou que eles a colocassem em perigo.
O cobrador alto falou baixinho para o homem do emblema. Senhor, ele está a dizer a verdade? O homem do emblema ajeitou o casaco. Ele é irrelevante. A noiva pertence ao nosso cliente. O homem acorrentado gritou. Ela não pertence a ninguém. A sua voz abalou o ar. A noiva tremeu. Disse que eu herdei algo. O que é que eu herdei? Silêncio. Então, o homem acorrentado sussurrou. Tudo o que eles não conseguiram roubar de mim. A sala explodiu em suspiros. O homem do emblema interrompeu bruscamente. Ela não tem qualquer direito legal sem o meu contrato. É falso, gritou a mulher. Isso invalida todas as reivindicações. A voz do homem do emblema baixou para uma calma assustadora. Já a falsificação não é necessária quando o herdeiro pretendido nunca aparece para contestar. O homem acorrentado deu um passo à frente, ignorando a dor nos pulsos. Eu apareci. Eles trancaram-me debaixo do chão. O oficial acenou com a cabeça lentamente. Isso significa que a ordem de recuperação é completamente ilegal. O homem do emblema sibilou. Fique fora disso. Você não é nada. A mulher ergueu a pasta bem alto. E você está prestes a enfrentar acusações federais. Os olhos do homem escureceram. Você presume que eu ajo sozinho? O chão roncou novamente, não de baixo desta vez, mas das paredes. O pastor ladrou agudamente, virando-se para a saída traseira. O rosto da mulher empalideceu. E agora, o homem acorrentado sussurrou. Ele não era o único a rastrear a herança. Outros querem que a reivindicação seja totalmente apagada. O noivo encostou as costas ao altar, em pânico. O que isso significa? Um barulho profundo veio da porta lateral. Madeira a se estilhaçar. O homem do emblema ajeitou o casaco. Significa que o tempo de vocês acabou. A noiva agarrou o pastor. O que está a chegar? O homem do emblema respondeu com uma honestidade arrepiante. Pessoas que não se importam com assinaturas. Pessoas que preferem soluções definitivas. O coração da noiva disparou. E eles estão a vir atrás de mim? Para qualquer um que se interponha entre eles e a sua herança. O cão latiu violentamente. A batida ficou mais alta. Depois, mais rápida. A mulher com a pasta gritou. Todos afastem-se das paredes. Agora! Os convidados correram, tropeçando nos bancos enquanto poeira caía do teto. O homem acorrentado agarrou o braço da noiva gentilmente. Tem de correr. Agora mesmo. O homem do emblema deu um passo à frente, bloqueando o caminho dela. Ela não vai a lado nenhum. O pastor mostrou os dentes, colocando-se entre eles com um rosnado baixo e estrondoso. As batidas na porta transformaram-se num estrondo contínuo. As tábuas de madeira partiram-se. As dobradiças rangeram. O oficial gritou. Precisamos de reforços. Não há tempo, gritou a mulher. O homem do emblema enfiou a mão no casaco e tirou um documento dobrado com uma borda dourada. O pastor lançou-se sobre ele. Afaste-se, gritou a noiva. O homem do emblema desviou-se a tempo, gritando, esta é a sua última oportunidade de cooperar. O homem acorrentado agarrou um pedaço de madeira partido do chão destruído. Ela não vai assinar nada. O homem do emblema sorriu com desdém. Ela já assinou. A noiva olhou para a assinatura falsificada. O seu nome roubado. Não, sussurrou ela. Eu não assinei. Assinou quando se ligou a ele, disse o homem do emblema. As dívidas dele tornaram-se sua obrigação. Não é assim que a lei funciona, disse a mulher. Ele sorriu. O direito privado é diferente. A batida atingiu o seu auge. A porta foi arrombada, com parafusos de metal a voar pela sala. Uma tempestade de poeira encheu a capela. Sombras erguiam-se atrás da porta quebrada, escuras, silenciosas, coordenadas. O pastor rosnou, tremendo de fúria. A noiva cambaleou para trás, agarrando-se a ele. O homem do emblema apontou para ela. Levem-na. As figuras entraram e o pastor saltou. Ele colidiu com o primeiro intruso antes que alguém pudesse piscar, derrubando-o no chão, os dentes rasgando a manga dele. A noiva gritou, não, não machuque ele. O segundo intruso levantou algo pesado. O homem acorrentado balançou a tábua quebrada. Afaste-se dela.
O caos explodiu. A mulher com a pasta correu em direção à noiva. Precisamos de te tirar daqui. Como? Gritou a noiva. Eles estão por toda a parte. A mulher apontou para o chão destruído, para baixo, pela escotilha. Outro intruso agarrou o noivo. Ele gritou: Eu não sabia! Eu não sabia! O homem do emblema gritou ordens. Prendam-na! Ignorem os outros. O pastor mordeu outra manga, recusando-se a ser afastado da noiva. O homem acorrentado gritou por cima do rugido: Vão! Agora! A noiva hesitou. O pó sufocava o ar. Os intrusos aproximavam-se. Então, o pastor olhou para ela com os olhos ardendo de devoção crua, como se dissesse: Vá, eu vou segurá-los. Corra. Ela agarrou a mão da mulher. O chão tremeu novamente quando outro intruso se lançou. A mulher gritou: Pule! A noiva segurou o pelo do pastor apenas uma vez. E então, ela pulou na escuridão abaixo da capela. A noiva bateu no chão sob a capela com um solavanco, aterrissando na poeira e na pedra fria. A mulher com a pasta caiu ao lado dela um segundo depois. Acima delas, gritos abafados ecoavam através das tábuas quebradas do chão. Botas a raspar, madeira a lascar, os latidos furiosos do pastor a sacudir o ar como trovões. A noiva levantou-se, com o coração a bater forte. Ele ainda está a lutar, sussurrou ela. Ele está a dar-te tempo, respondeu a mulher. Precisamos de nos mover. Elas correram pelo túnel escuro e estreito sob a capela. Velas tremeluzavam nas paredes, as suas chamas balançando a cada tremor acima delas. Poeira caía do teto enquanto os golpes continuavam. Cada golpe, uma lembrança cruel do perigo que se aproximava. Um latido repentino cortou o ar. Agudo, desafiador. A noiva parou. Não posso deixá-lo. A mulher agarrou-lhe o braço. Ele ficou para te proteger. Honra isso sobrevivendo. Um estrondo pesado soou acima, seguido por gritos. Depois, silêncio. O sangue da noiva gelou. Ele está... Não, sussurrou a mulher. Não enquanto ele achar que ainda precisas dele. Chegaram a uma porta metálica no fim do túnel. A mulher empurrou-a, revelando um caminho estreito que conduzia à luz fria da manhã. Lá fora, o vento soprava pelo campo, levando poeira e folhas caídas pelo ar. Vai, insistiu a mulher. Mas os outros... Chamei uma equipa de auditoria externa, disse ela. Eles já estão a caminho. O contrato falsificado termina hoje. Outro latido distante ecoou da igreja, fraco, mas vivo. A noiva entrou no vento, com lágrimas a arderem-lhe nos olhos. Ele salvou-me. Mais uma vez. Aquele cão, disse a mulher, fechando a porta metálica atrás delas. Pode ser a única razão pela qual ainda estás de pé. Elas correram pelo campo em direção à velha estrada de terra. Atrás delas, a torre da capela tremia enquanto figuras distantes se moviam no interior. A noiva continuava a olhar para trás, com esperança, rezando. Então, através da porta lateral quebrada, uma silhueta irrompeu para o exterior. O pastor, coberto de poeira, mancando ligeiramente, mas correndo, direto para ela. Ela caiu de joelhos quando ele chegou até ela, enterrando a cabeça no seu peito. Ela envolveu-o com os braços, soluçando no seu pelo. A mulher sorriu levemente. Ele escolheu-te acima de tudo o resto. A noiva sussurrou no ouvido do cão. Não vou assinar nada, nem agora, nem nunca. Longe atrás deles, os policiais chegaram, veículos levantando nuvens de poeira na estrada. Os homens que tentaram controlá-la foram levados sob custódia. Os contratos falsificados foram apreendidos. A capela voltou ao silêncio. E durante tudo isso, o pastor permaneceu pressionado contra o seu lado, firme, caloroso, inabalável. O perigo tinha passado, mas a verdade permanecia. O seu cão tinha visto tudo antes dela e protegeu-a até que ela finalmente pudesse proteger-se a si própria. Se esta história o comoveu, imagine quantas outras vidas, humanas e animais, são moldadas pela lealdade, pelo perigo e pela verdade escondida nas sombras.
Histórias como esta lembram-nos o quão poderosos podem ser os protetores silenciosos e como a coragem muitas vezes vem daqueles que não podem falar. Se quiser mais jornadas emocionantes e emocionantes como esta, contos em que os animais mudam destinos e expõem segredos que ninguém mais ousa enfrentar, não deixe de nos acompanhar. Todas as semanas, descobrimos outra história à espera no pó, à beira de uma tempestade ou atrás de uma porta que a maioria das pessoas nunca abre. Não perca o próximo capítulo. Há sempre mais do que aquilo que os olhos podem ver.